Comunicação com propósito. Luz, câmera, ação. Bora, porque 2026 começou. E quem é curioso e gosta desse olhar mais holístico e da numerologia também, esse é um ano de recomeço. É um ano 10, é um ano 1. A cada 9 anos tem um recomeço e o ano 1 significa a gente poder recomeçar, a gente começar do zero. Começa a contar tudo de novo. Mas quantas decisões a gente precisa tomar para aceitar, recomeçar, fazer diferente? Quantas promessas a gente já fez? E aí é dia 7 e a gente tá o quê? Já falando, meu Deus, não cumpri, já comecei errado. Então, para esse primeiro podcast de 2026, a gente vai fazer um mantra já conhecido, mas a gente vai olhar para ele de uma nova maneira. Então, luz, câmera, ação. A luz, gente, a luz. Na verdade, eu quero falar uma coisa antes de falar da luz. Que eu fiquei com vontade de ler para eles esse texto. Sim. É um texto, né? É um trechinho muito curto de um livro que se chama Bhagavad Gita. Bhagavad Gita são os ensinamentos de Krishna, são os ensinamentos que Krishna deixou. Krishna é um grande parceiro. Sábio. E é muito interessante, assim, a gente ama muito esse texto e todo o ensinamento, né, de Bhagavad Gita, mas esse texto em especial, assim, porque é muito comum em quem se dedica à espiritualidade no Oriente ter uma dedicação maior à meditação, né, Gabi? A quietude, né? Então, quietude. Existe essa diferença do autoconhecimento no Oriente e no Ocidente. O Oriente é muito focado no trabalho interno, no silêncio, na quietude, no fazer menos, no se aquietar. Então pode reparar que todos os sábios que passaram pelo Oriente, eles trouxeram muitas mensagens de meditar, aquietar, silenciar. E no Ocidente, a gente é agitado, né? Então a gente pensa em agir, como fazer mais boas ações, né? Como ser devoto no sentido de fazer, de demonstrar. A gente é mais fazedor, né? A gente é mais fazedor. E muitas vezes a gente... Não vou disfarçar, não. A gente tem uma linha de raciocínio muito para o sacrifício. Vou me sacrificar, vou trabalhar de graça, vou fazer boas ações, como se boa ação fosse fazer coisas gratuitamente ou nos sacrificando. Parece que a gente quer... A gente entendeu que Jesus se sacrificou e a gente fica querendo se sacrificar também. Exato. Né? Tanto é que Jesus foi um sábio que passou pelo Oriente, mas ele ficou mais conhecido aqui no Ocidente. Por quê? Porque aqui no Ocidente a gente tem essa mentalidade de fazer. E aí quando a gente viu a história de um sábio que fez, que caminhou e que andou e que foi lá pra casa do caramba, e que fez um monte de coisa e morreu na cruz. Então é como se para o Ocidente, Para o Ocidente é mais valoroso a ação do que a inação. E para o Ocidente é mais valoroso a capacidade de não agir do que a capacidade de agir. Só que a gente entende que esse recomeço, coisa linda, que esse ano 1 é pra gente aprender a unir essas duas coisas, porque as pessoas que ficam só no seu âmbito espiritual e no seu âmbito quietude, muitas vezes elas deixam de agir. E agir também é a nossa missão. Agir no mundo também é a nossa missão. Com a mente no céu, mas agir aqui no mundo. E ao mesmo tempo, quem é mais fazedor, né, tem uma tendência a pouco se aquietar. Pensa que depois que fizer algo vai ficar em paz. E não fica em paz para poder fazer. Então a gente gosta muito desse texto porque ele une isso e não separa, não acha melhor quem medita do que quem faz, não acha melhor quem faz do que quem medita. Então lê aí pra gente, vai. Então olha só, o livro é o Bhagavad Gita, os ensinamentos de Krishna, e o capítulo se chama A Sabedoria do Desapego. O reino da quietude que os sábios conquistam pela meditação é também conquistado pelos que praticam ações. Sábio de verdade é aquele que compreende que essas duas coisas, a consciência mística e a ação prática, são uma só em sua essência. Sábio de verdade é aquele que compreende que essas duas coisas, a consciência mística e a ação prática, são uma só em sua essência. E isso é muito legal para a gente tirar essas segregações entre
o que é espiritualizado, o que é mundano, o que é do coração, o que é da ação. Sábio de verdade é aquele que compreende que as duas coisas são uma coisa só, né? E aí a gente ficou inspirado nessa trilogia Luz, Câmera, Ação para compartilhar o que a gente decidiu para esse ano. A gente tomou uma decisão muito clara de colocar o perdão em ação. E então, para nós, luz é trazer o perdão. A luz é o perdão. A luz é o perdão, né? A gente estuda um curso em milagres e a luz veio, né? E a luz vem quando a gente perdoa, quando a gente abençoa esse mundo, o que a gente passou, o que a gente viveu. E muitas vezes, até se a gente já começou esse ano falando, nossa, eu já não cumpri o que eu prometi para mim, né? O ano nem começou. É porque às vezes a gente decidiu uma coisa sem perdoar o nosso passado. Às vezes a gente quer ir para ação sem ter a luz, né? A gente pode até ver. Isso que eu costumo decidir, mas não cumprir, é porque tem alguma coisa que não foi perdoada, sabe? Eu falei que eu ia fazer, eu falei que eu ia me dedicar. Tem uma coisa que a gente sabe que acontece frequente, né? A gente fala, esse ano eu vou fazer academia, vou cuidar mais de mim, né? E aí, por que normalmente a gente não cumpre? Tem algumas coisas que a gente pode não ter perdoado. Não perdoei que eu engordei, não perdoei uma coisa que minha mãe me tratou. Então, eu acho que minha mãe tem que cuidar de mim, não eu ter que ir na academia e cuidar de mim. Tem muitas coisas por detrás da gente não conseguir cumprir coisas que a gente decidiu, a gente não conseguir agir conforme a gente decidiu, e tem a ver com perdão, coisas que a gente não perdoou e por isso a gente não consegue colocar em prática. Verdade. Eu acho que a primeira coisa é ter essa clareza sobre esse perdão, né? Porque muitas vezes parece que perdoar é perdoar o outro, ou que perdoar é esquecer. Mas perdoar é você ver que independente de qualquer coisa, a sua capacidade de amar está intacta. Você vê que você não foi atacado, você não foi violado. A verdade sobre você não foi modificada porque aconteceu uma coisa com o seu corpo. Eu entendo assim que o perdão é um estado do espírito. É olhar pelo espírito, olhar com os olhos do espírito e não do corpo. Porque no corpo a gente fala, mas sim, eu fui atacado, sim, isso aconteceu comigo. Mas o que aconteceu de fato com o seu espírito? Nada, né? Ele continua intacto, amoroso, livre. Então, se nada é capaz de alterar o seu espírito, tudo merece ser perdoado. Inclusive coisas que você fez, que você pensou. Porque às vezes a gente até consegue perdoar o outro, mas não se perdoa por ter passado por isso, por ter sido burro, por não ter visto antes, por não ter agido diferente, né? Então, é um momento de auto-perdão, de deixar a luz entrar. Então, a primeira coisa linda, é a gente colocar essa luz, que é a gente perdoar, se perdoar, se aceitar o perdão para si, né? Porque tem uma sensação que a gente sente quando a gente perdoa, seja perdoar alguém, seja perdoar alguma coisa, algum evento, seja perdoar a gente, tem uma sensação de aceitação. Tem uma luz instantânea quando a gente perdoa. Não importa o que foi que aconteceu. Quando a gente perdoa de verdade, a luz vem. E aí, só depois daí, a gente pode ligar a câmera. Isso, é verdade. Primeiro a gente ligou todas as luzes aqui, depois a gente ligou as câmeras. É verdade. E a câmera, a gente entende que é o estado de presença. Porque a gente fica muito presente quando a gente entende que a gente está sendo visto. Né? Assim, eu estou sendo visto, eu estou sendo considerado, eu sou importante. O que eu faço, o que eu falo, o como eu transito por esse ambiente inspira as pessoas, sabe? Assim, eu acho que é um senso de importância, sabe? Eu saber que eu estou sendo visto me lembra do meu senso de importância, me lembra que eu preciso estar presente. É verdade. É importante para todos a minha presença. É verdade. Isso me ajuda muito. Várias vezes que eu não sei como agir, eu visualizo que vocês estão perto de mim, sabe? A galera do Voz do Ser, meus alunos, meus pacientes. Se eles estivessem me assistindo nesse aniversário, se eles estivessem me assistindo nessas férias, se eles estivessem me assistindo trabalhando, como eu gostaria de ser vista? E não para parecer nada, mas para botar consciência do meu estado de presença. Porque quando eu lembro que eu estou sendo vista, né? Eu
Eu quero ser uma demonstração do que eu acredito. Eu quero ser demonstração de amorosidade, de estado de presença. Isso é um jeito de me lembrar. E a gente vê isso acontecendo, né? Assim, às vezes você liga a câmera, vai fazer um story contando como é que tá aqui no parque. E aí quando você desliga a câmera, você tá num estado diferente. Você estava meio desanimada, você liga a câmera aparentemente para parecer mais divertido esse parque, só que você fica num estado mais gostosinho. Dá até vergonha de depois que desliga a câmera você fechar a cara. Porque você lembrou que você pode ficar feliz e aproveitar esse parque igual você mostrou no story, sabe? Não é você ficar bem para ser visto, mas é dado que você é visto, você pode conscientemente decidir o que você quer ensinar. Dado que você é visto, você pode conscientemente escolher quais serão as suas expressões, o que você vai falar, como você vai olhar, como vai ficar os seus gestos. Toda vez que a gente sabe que a gente está sendo visto, a gente se coloca numa posição de mais consciência. Eu entendo que esse lembrete da câmera é gere consciência, sabe? Assim, você impacta. Assim. Você ensina, né? Tudo que você acredita, você ensina. Ensina pelos seus gestos, pelas suas palavras, pela sua voz, pelas suas sensações nos lugares. Então, se a gente lembrar da câmera, estou sendo visto, estou ensinando o tempo todo, o que eu quero ensinar? Né? Nossa, então depois que você tiver perdoado, aí sim você vai ser capaz de estar no seu estado de presença. Chegou a luz. Opa, posso então a partir de agora ficar presente, porque a falta de perdão estava me deixando ausente. Então eu perdoo, luz, eu fico presente, câmera ligada. E aí sim é a hora de agir. Ação. Opa! Aí o ano chegou, agora sim, porque é hora de agir. E se a gente não age, a gente não vê os frutos também das nossas decisões, né? A gente não coloca o que a gente decidiu, né? Porque se eu não ajo, eu falo, que bom que a luz entrou aqui, que bom que chegou alguma coisa legal aqui, mas a ação tem muito a ver com a vontade de compartilhar. Isso, e deixar ser visto também a sua decisão, né? Porque às vezes a gente quer decidir, meditar, mentalizar, mas a gente não demonstra. Tem uma coisa que a gente adora contar para as pessoas, eu não sei se a gente já contou aqui nesse podcast, que é o fator sorte. Tem um livro que fala sobre o fator sorte. E fizeram várias pesquisas para entender por que algumas pessoas se acham sortudas e outras pessoas se acham azaradas. E tentaram de tudo, até tipo sanguíneo. Será que O positivo se sente mais sortudo? E aí nada estava sendo diferente, significativamente diferente. E aí fizeram alguns testes. E aí colocaram pessoas que se sentiam azaradas para entrar num restaurante, só tinham atores ali posicionados nesse restaurante. Aí a pessoa entra, pede uma comida, um café e consome e sai. 100% das pessoas que se consideravam azaradas entravam no ambiente, consumiam e saíam. 100% das pessoas que se consideravam sortudas entravam no ambiente, puxavam o assunto com pelo menos um dos atores sem saber que era ator. Consumia algo e saía. E aí a conclusão foi que a comunicação é o fator sorte. A gente ama a comunicação, né? Nossa metodologia chama comunicação com propósito, mas eu acho que a comunicação é essa ação que a gente está falando. Se comunica, expressa, deixa as pessoas saberem as decisões que você tomou. Eu estava cuidando de uma aluna, agora nessa virada de ano, e aí eu falei para ela, ela me perguntou assim, o que eu preciso mudar na minha mente para ver isso diferente? Aí eu falei, olha, na mente precisa perdoar algumas questões que aconteceram na sua família, precisa colocar luz, colocar perdão, você precisa se libertar, você precisa colocar consciência das coisas que você gosta de verdade e você precisa contar o que você gosta. Porque a gente não sabe o que você gosta. Eu sei que você quer trabalhar mais, fazer mais, mas a gente nem sabe do que você gosta, você não deixa claro. Deixa claro o que você gosta pra gente, que é o agir. Agora vai e faz, né? Não conte com a mágica, conte com a sua ação. Exato, exato. Nossa, isso é uma esperança, porque a gente aprendeu a agir sentindo raiva, a gente aprendeu a agir sentindo culpa, a gente aprendeu a agir na impulsividade, a gente aprendeu a agir depois da tristeza, a gente aprendeu assim, né? Tanto é que muitas vezes a gente espera estar sentindo coisas ruins para poder fazer alguma coisa, mas a gente não aprendeu a agir sentindo paz, sentindo amor. Tanto é que muitas vezes a gente
a gente acha que a paz vai ser inerte, né? Parece que você fica em paz, que você fica alegre, você vai ficar inerte, ou que você vai parar de fazer as coisas, mas você não vai parar de fazer nada. Quando você estiver em paz, você vai ter vontade de agir. Talvez você ainda não tenha musculatura. Nossa, eu só agi quando eu tava com muita raiva, então eu vou ter a raiva para ver se isso me movimenta. Ou eu só agi quando eu fiquei triste, quando eu fiquei decepcionado. Então talvez o seu corpo ainda esteja aprendendo essa musculatura de como agir sentindo amor, de como agir sentindo paz. Mas a gente entende que a ação é o último passo pra gente dar. Depois que a gente se sentiu perdoado, depois que a gente se sentiu presente, agora é a hora da gente agir, da gente colocar no mundo, da gente parar de pedir as coisas pro mundo e a gente colocar no mundo coisas que habitam em nós, como a nossa alegria, como a nossa paz, como a nossa disponibilidade. Não é o mundo que vai dar isso pra gente, né? É a gente que vai colocar isso no mundo. E não se cobrar, né? Usar esse novo ano para não se cobrar de agir sem antes ligar, acender a luz, ligar a câmera, porque senão a gente vai se cobrar só no final do processo, né? Eu tenho que fazer mais, eu tenho que agir, eu tenho que fazer diferente. Mas se tem alguma coisa para você perdoar antes, você não vai conseguir agir diferente. Se você não colocar consciência e presença, a sua ação, se você tentar mudar na ação, o que você vai gerar vai dar na mesma, né? Quantas vezes a gente quer assim, tá, nunca mais falo nada para não gerar briga. Aí briga porque não falou, né? Fala, também vou falar tudo na próxima vez. Aí fala da briga. Porque se tem uma coisa anterior para perdoar, para colocar a luz, não adianta tentar agir. Né? Se você agir sem a luz estar presente, sem a câmera estar ligada, Não adianta essa nada. ação não adianta nada e não vai ter o resultado que você tanto quer, né? Nossa. Então não colocar a ação na frente da luz e a gente seguir essa ordem, que bonito, né? Que legal que a gente teve esse presente falando o tempo todo na nossa cabeça. Luz, câmera, ação. Tem que ser nessa ordem, né? A luz tem que estar ligada, a câmera tem que estar ligada e aí sim é hora de agir. Aí você pode se perguntar, coisa linda, como eu sei que a luz veio? Boa. É como eu sei que ela veio. Eu acho que quando ela vem é meio sem dúvidas, né? Mas, para ter uma coisa para ajudar aí nessa percepção, quando a luz veio, quando o perdão veio, é um momento em que você não se sente preso ou incapacitado. Eu sinto que enquanto a gente não dá o perdão, a gente se sente muito incapacitado, como se tivesse alguma coisa nos segurando. Então, se você se sente segurado de alguma forma, se você se sente falta de liberdade, se você sente um não na sua mente, tá faltando perdão. Porque quando o perdão vem, você sente caminho livre. O caminho está livre. Perfeito. O caminho está aberto. Como eu sei que eu perdoei? É que eu tô me sentindo livre. Né? Não é que alguém, alguma coisa, é eu que me libertei das correntes, né? E aí, como eu sei que a câmera está ligada, como eu sei que eu estou presente, você vai ver que a sua mente não vai estar a sua mente não vai estar pretensiosa. Eu sinto que toda vez que a gente está muito pretensioso, é a pretensão de fazer algo para algo acontecer, ou fazer algo para algo não acontecer. Esse excesso de pretensão nos conta que a gente está ausente. É verdade. Então, se a gente está despretensioso, ou seja, se a gente está lidando com o que está aqui agora, é sinal de que a gente está presente. Se minha mente está no mesmo lugar que meu corpo está, sinal que eu estou presente, né? Se eu estou gostando de estar onde eu estou, se eu concordo de estar onde eu estou e não pensando em uma situação fora daqui, quer dizer que eu estou presente. E como eu sei que eu estou agindo, como eu sei que eu estou em ação, de fato eu estou em ação. Eu acho que é quando eu estou incluindo a todos, né? Quando eu estou agindo a favor da minha real vontade, quando eu concordo com as minhas expressões e quando as minhas expressões são inclusivas, quando eu considero o outro no que eu estou fazendo. Porque qualquer coisa que eu faça, que eu discorde depois, quer dizer que eu estava só reagindo e não agindo. A ação é quando eu coloco propósito no que eu estou fazendo e ele é a favor de todas as pessoas. Aí é uma ação em que eu sei que eu vou concordar, em que eu não vou me arrepender depois, porque eu estava iluminada e presente. É verdade. Coisa linda. Pô. Que você tenha um ano maravilhoso, que a gente tenha um ano maravilhoso, que a gente se conecte muito, que a gente fique muito próximo, que a gente possa se sentir de mãos dadas em todos os momentos, que a gente possa sentir esse nosso ano 1
muito forte dentro da gente, que a gente possa se unir. Que a gente renove o nosso propósito de estar aqui, que a gente deixe a luz entrar, que a gente lembre da nossa presença e haja com um novo propósito. Um lindo ano para você. Aproveite seu restinho de ano. Luz, câmera, ação. Ação.